Capítulo 43 Mestre Alquimista. Entretanto, a respeito do pedido de Nili, Xiaolan não pode rejeitar porque há uma regra fixa na Associação de Alquimistas. Ambos os testes, para aprendiz primário e mestre primário, são completamente abertos. Qualquer um pode fazer, com nenhum requisito de idade. Apenas é preciso pagar 200 moedas. Alguns aprendizes sênior aparecem e fazem o exame todo mês. Se eles passassem por todos os testes e obtivessem o rank de mestre alquimista, suas identidades e status passariam por mudanças gigantescas. Mas não é fácil passar no exame para mestre alquimista. Normalmente, na primeira rodada de testes, com centenas de pessoas participando, apenas alguns poucos permaneciam. Além disso, a segunda e terceira rodada de testes são ainda mais difíceis. Participar dos exames para mestre alquimista requer que você pague diretamente 200 moedas, e é preciso que se pague antes de realizar os testes. Disse a senhorita Xiaolan, olhando para Nili. Só 200 moedas. Tudo bem, mostre o caminho. Nili disse para Xiaolan. Ele virou a cabeça em direção a Xiaoninger e companhia. Fiquem aqui. Quando terminar o exame eu virei encontrá-los. Nili disse sem preocupações. Ok, vamos jantar juntos quando terminar seus exames. Riu Lu Piao. Ele parece ter confiança em Nili. Nili, boa sorte. Xiaoninger disse gentilmente, com ambas as mãos em frente ao peito. Ouvindo as palavras de Nili e Lu Piao, Xiaolan rolou os olhos. Esse é o exame para mestres alquimistas, não o exame de aprendizes. Nili e companhia estão sendo um pouco ridículos. Eles acham que o exame é fácil. As 200 moedas que Nili pagou foi um completo desperdício. Mas, é o dinheiro dele, então não é problema dela. Ela apenas precisa fazer seu trabalho devidamente. Me siga. Xiaolan fechou o semblante não dizendo mais nada. O exame para mestres alquimistas primários é feito em uma longa passagem que vai para bem longe. Em cada lado da passagem há pequenas salas. Cada um que prestará o exame tem que ir até uma dessas salas para terminar o complexo exame sobre conhecimentos de alquimia. Após o qual, suas respostas serão avaliadas por alguns mestres alquimistas primários antes de ir para a próxima rodada do exame. O exame dessa vez tem um total de 6 participantes. Entre esses 6, 3 têm mais de 30 anos de idade e 2 já têm cabelos brancos. Quando eles viram Xiaolan levando Nili até lá, eles ficaram todos chocados. Um dos homens de 30 anos tinha seus olhos grudados em Nili. Sua sobrancelha franziu levemente e ele disse, o que você está fazendo aqui? Nili levantou sua cabeça, olhou para o homem, e levemente disse, o mesmo que você. Estou aqui para fazer o exame. O homem olhou para as roupas de Nili. Com apenas um olhar, ele pôde ver que Nili não pertence a nenhuma grande família, então ele riu desdenhosamente, uma criança realmente está aqui para fazer os exames de mestre alquimista. Garoto, você está no lugar errado. Você deveria ir para o de aprendizes. Uma criança de 13 a 14 anos está ali para fazer o exame de mestre alquimista. Isso é simplesmente um insulto. Quem é você? Nili olhou para o homem. Eu sou da família alquimista, um membro da família Shu. Meu nome é Shu Ning. Shu Ning disse orgulhosamente. Família alquimista. A família Shu pode ser considerada uma família alquimista.
Nili zombou com desdém. Ele repentinamente se lembrou de Shu Yuan, o espiritualista bronze rank de 3 estrelas com quem teve conflito nas ruínas da antiga cidade Orquídea. Ele também é da família Shu. Minha família já teve 3 mestres alquimistas sênior, 6 mestres alquimistas intermediários e mais de 20 mestres alquimistas primários. Como poderíamos não ser considerados uma família alquimista? Ele declarou orgulhosamente. Qual a utilidade de apenas se lembrar dos anos de glória? E agora? A família Shu tem um único mestre alquimista primário no momento. Ela ainda pode ser considerada uma família alquimista. Retrucou Nili, rindo. Shu Ning nunca pensou que uma criança como Nili soubesse sobre a situação de sua família. HMPH, e daí? Eu, Shu Ning, irei definitivamente me tornar um mestre alquimista. Você ainda fede a leitinho da mamãe, cai fora moleque. Esse é o exame para mestres alquimistas, não um lugar para brincar. Shu Ning bufou. Apesar de já ter feito o exame 2 vezes, ele está absolutamente confiante nessa terceira. Ouvindo as palavras de Shu Ning, as poucas pessoas ao lado dele riram baixo. Eles estão no caminho da alquimia há décadas, mas apenas começaram a fazer os exames para mestre alquimista. Se um pirralho como Nili passasse no exame, não seria extremamente vergonhoso para eles. Nili deu de ombros e disse casualmente, veremos então. Ele abriu uma porta e caminhou para dentro. Shu Ning olhou com desdém. Ele não acredita que um pirralho pode praticar o caminho da alquimia, então também entrou em uma sala. Após Nili entrar na sala, havia 2 mestres alquimistas primários sentados à sua frente. Ambos com cerca de 50 a 60 anos. Ao lado deles havia uma mesa e uma cadeira, na mesa havia um pacote de livros e uma caneta de chifres de ovelha. Vendo Nili entrar, um dos mestres alquimistas primários ficou espantado por um momento. Confuso, ele perguntou, estudante, você está no lugar errado. Essa é a sala de exames para mestres alquimistas. Ilustres mestres, eu não estou no lugar errado. Estou aqui para fazer o exame para mestre alquimista. Disse Nili, respeitosamente. É melhor ser educado para com os examinadores. Os 2 mestres alquimistas se entreolharam. Eles não tinham a menor ideia de quem essa criança era. Uma criança realmente foi fazer o exame. Se não estivesse no caminho da alquimia por pelo menos algumas décadas, é impossível se tornar um mestre. Ok. Há mais de 360 páginas dentro deste livro. Você pode retirar algumas. Em cada página, existem todos os tipos de questões. É necessário que você escreva as respostas no papel. Você tem de escolher um total de 20 páginas e terminá-las dentro de 2 horas. Apenas se a taxa de acerto for acima de 90% você poderá ir para a próxima rodada. Um dos mestres alquimistas instruiu. Honorável mestre, me ajude a escolher algumas. Disse Nili, olhando para os mestres alquimistas. Se os papéis fossem pegos por eles, isso iria eliminar qualquer possibilidade de trapaça. O mestre alquimista viu o olhar claro de Nili, assentiu, e disse, tudo bem. Ele aleatoriamente pegou 20 papéis de dentro e os colocou na frente de Nili, você pode fazer esses. Nili pegou a caneta de chifre. Seu olhar passou pelas questões nos papéis. O canto de sua boca se levantou. Essas questões eram simplesmente fáceis demais para ele.
É como um mestre alquimista fazendo os papéis de um aprendiz. O entendimento de Neeli com a alquimia já passou em muito o nível de mestres alquimistas. Ele está até preocupado que esses mestres não conseguiriam entender suas respostas se elas fossem complexas demais, então ele deliberadamente simplificou elas ao máximo. Algumas das respostas certas para as questões estavam erradas, mas Neeli só pôde responder da forma que eles achavam certo porque o conhecimento desses mestres alquimistas simplesmente não estava no nível necessário ainda. A caneta de Neeli estava voando. Rabisca, rabisca, e ele terminou de responder várias questões. Aqueles dois mestres alquimistas originalmente pensaram que Neeli não seria capaz de respondê-las, e ainda mais, eles nunca imaginaram que ele seria capaz de responder tão rápido. Após completar várias questões, eles começaram a pensar que Neeli estava apenas escrevendo aleatoriamente e esticaram suas cabeças para dar uma olhada. A primeira questão é sobre os 16 usos da grama de núcleo espiritual. Oh, as respostas são muito boas. Nenhuma faltando. A segunda questão é sobre o processo de refinamento da pílula de concentração espiritual. Os 26 passos estão completos. Os dois mestres alquimistas se entreolharam. A primeira reação deles foi pensar que Neeli está trapaceando. Como é possível um adolescente de 13 a 14 anos ser capaz de entender tais processos completamente? Na verdade, apenas uma página é algo extremamente fácil. Mas, essas perguntas foram escolhidas em meio a dezenas de milhares de ervas e elixires. Quão profundo o conhecimento precisa ser para que alguém tenha a capacidade de responder essas questões tão facilmente? Entretanto, esses papéis foram pegos por um dos dois mestres alquimistas, o que quase elimina toda a possibilidade de Neeli ter trapaceado. Uma criança de 13 a 14 anos, mesmo que tivesse começado a ler desde o útero, não poderia possivelmente ter terminado tantos livros. Os dois mestres alquimistas se entreolharam e riram amargamente. Seria possível que, neste mundo, haja um gênio com sabedoria de nascença. Sabedoria de nascença significa que a inteligência e conhecimento da pessoa já são extraordinários desde o nascimento. Sob circunstâncias normais, pessoas comuns precisariam de mais ou menos 15 minutos para terminar um papel. Ser capaz de terminar 10 papéis dentro do tempo dado é muito difícil. Várias pessoas ficam presas em algumas questões difíceis, mas Neeli está simplesmente completando-as sem nenhuma pausa. Ele respondeu 3 papéis em 15 minutos. Antes de 1 hora ter passado, 10 papéis já haviam sido preenchidos. Após cada papel ser completado, aqueles dois mestres alquimistas os inspecionavam. Para o horror deles, todos os 10 não tinham nem mesmo um único erro. Algumas questões também foram brilhantemente respondidas. Elas haviam ultrapassado alguns dos registros dos livros, fazendo-os ficarem impressionados. Gênio! Um genuíno gênio! Os dois mestres alquimistas estavam maravilhados, completamente excitados. A respeito dessa questão, eles definitivamente tinham que relatar ao grupo de anciões. Neeli ainda é jovem, mas já tem um conhecimento tão assustador. O que vai ser dele daqui uns anos? Neeli pode até ser a pessoa que fará a associação de alquimistas se desenvolver ainda mais. Só de pensar sobre isso já os excitava. Quando ele ficar famoso, quem avaliou os papéis de Neeli também ficariam muito bem conhecidos. Posso saber de onde o jovem mestre é? Um dos velhos disse,
sorrindo, meu nome é Yang, ele é Mu Yang, somos ambos mestres alquimistas primários. Ilustres mestres, vocês conseguem descobrir isso pelo meu nome. Eu me chamo Nili, sou da família Marcas Celestiais. Nili disse humildemente. Então tem outra pessoa com o sobrenome Yan. Nili se perguntou se ele é da família Yan. Ouvindo Nili, os olhos de Yang e Muyang revelaram a felicidade que estavam sentindo. Nili se dirigindo a eles como ilustres mestres deixou ambos alegres. Nada mal, nada mal. Tendo tal idade, tal grande talento, mas ainda não agia arrogantemente. Se Nili for realmente capaz de conseguir um espaço na Associação de Alquimistas, sendo chamados de ilustres mestres por ele faria o status dos dois mestres subir muito.